Fashion, elegante, básica. A cor preta está presente no visual feminino das mais variadas formas. Entenda o porquê na reportagem a seguir. Dos dias 11 a 24 de março, a Casa de Artes Regina Simones promove a exposição Releituras do Pretinho Básico. O evento já contou com a presença da consultora de imagens Karina Oleksiuk, que na quarta-feira, dia 16, realizou uma palestra sobre as diversas fases em que o preto esteve inserido na moda. O preto está associado ao oculto, ao misterioso, à seriedade, respeito, elegância. São várias as mensagens. Não só do preto, todas as cores têm as suas. Mas a gente vê isso sendo usado no cinema, nos movimentos musicais, também na literatura, quando se faz a descrição de um personagem, né? Por que descrever aquele personagem como uma mulher morena, de olho escuro, que se vestia de negro? Por que tudo isso? Então, mesmo na literatura, onde a gente não está enxergando isso, essa descrição nos transporta para esse personagem. São essas características do preto que ajudam a construir, não só num quadro, mas também num filme, no caso no cinema, na moda, em todas as formas de expressão. E também nos movimentos musicais que a gente viu, né, que o preto está muito associado à rebeldia. Não é à toa que o chamado pretinho básico passou a ser o melhor amigo das mulheres, pois é capaz de se adaptar a qualquer ocasião, bastando que se mudem somente os acessórios. Por que o preto se tornou uma cor tão essencial no visual da mulher? Porque o preto, além dele ser uma cor básica, né, então todas as cores básicas são mais fáceis, a gente até diz que para ter um guarda-roupa bastante versátil é interessante que a pessoa tenha não só peças básicas, mas em cores básicas, né, que seria o preto, o branco, o creme, o cinza, são cores fáceis de combinar. Então, normalmente a mulher, quando não sabe o que vestir naquela ocasião, onde ela precisa aparecer e ela quer estar bem, ela escolhe o preto, porque o preto normalmente não tem erro. É muito mais fácil eu colocar um vestido preto do que colocar um vestido estampado ou um vestido vermelho. E o preto também é aquela coisa que, né, ele é um vestido que passa elegância, ele passa muitas vezes sem ser notado para aquela pessoa que não quer estar bem vestida, mas não quer chamar muita atenção. Então, o pretinho resolve esse conflito. A declaração do imposto de renda deste ano apresenta algumas novidades. Nesta semana, eu conversei com o contador Gilmar Lázari, que vai tirar as principais dúvidas. Em relação ao imposto de renda, houve mudanças em relação a anos anteriores. Quem deve declarar? Para quem tem rendimentos do trabalho assalariado ou profissional liberal, os rendimentos tributáveis esse ano são a partir de R$ 22.487,25. Os aposentados são isentos? Os aposentados são isentos se não atingirem o limite. E aí os aposentados têm uma peculiaridade em função de idades. Até 65 anos de idade tem um limite e a partir de então passam a ter benefícios de isenção. O profissional assalariado ele já tem um imposto descontado na folha. Ele também deve declarar? O trabalhador com vínculo empregatício, conhecido como trabalhador assalariado, tem a retenção do imposto de renda na fonte. Se o valor que ele percebeu durante o exercício for superior aos 22 mil que anteriormente mencionamos, ele está obrigado a fazer a declaração. E mesmo não atingindo o teto de salário, onde haja uma retenção, mesmo ele tendo um rendimento menor, vamos imaginar, recebeu 20 mil reais no ano e obteve uma retenção, ele tem a opção de fazer a declaração de ajuste para buscar a restituição. E o produtor rural, qual é o percentual de rendimentos para declarar? O produtor rural, com a atualização da legislação, para esse exercício, o teto de receita bruta tributável foi para R$ 112.436,25, ou seja, quem faturou valor inferior a este não está obrigado a efetuar a declaração em função da renda. Nós temos obrigatoriedade de declaração para quem possui patrimônio, bens patrimoniais acima de R$ 300 mil, mas é outra condição de obrigatoriedade e não a receita.
Despesas com saúde e educação são dedutíveis, né? Mas existem alguns limites, algumas regras. Na prática, como que funciona? Para despesas médicas, odontológicas, hospitalares, com profissionais da saúde, não existe limitação. Para a dedutibilidade com educação, existe por dependente ou então o declarante pode se utilizar de um valor de R$ 2.830,84 por pessoa na declaração. E os medicamentos fazem parte, também são dedutíveis? Não, infelizmente medicamentos não são dedutíveis, exceto se eles forem acompanhados dos serviços de internação hospitalar. Neste caso, aí o medicamento faz parte da dedutibilidade. E quanto aos dependentes, existe um limite? Não, quanto a dependentes não existe limitação, de acordo com aquilo que for considerado pela legislação, como pessoas que podem ser dependentes, esposa, esposo, companheiro, companheira, filho, neto, enteado. Dentro da legislação civil, que é considerado como dependente, pode ser dedutível na declaração e não temos limite. A declaração ela só pode ser feita no escritório contábil ou uma pessoa pode fazer a sua própria declaração? Não, a pessoa pode fazer a sua própria declaração. Não existe obrigatoriedade de que seja feito no escritório contábil. A recomendação que se faça em função da complexidade é de que se procure um profissional da área que teria mais condições de evitar certos transtornos que isso poderiam acontecer pelo fato de um preenchimento equivocado, por exemplo. Na declaração conjunta, este ano a novidade é incluir um parceiro com união estável, inclusive do mesmo sexo. Quais são as regras? Existe alguma regra? A declaração conjunta, ela não existe regra definida para ser efetuada mesmo como uma união estável ou parceiro, companheiro do mesmo sexo. Segue a mesma regra do que se fosse um outro dependente qualquer. E como funciona o planejamento tributário? O planejamento tributário, que é uma área de conhecimento dos profissionais da área da contabilidade especificamente, que se pode planejar antecipadamente as deduções na declaração de imposto de renda, que não só as despesas médicas e as despesas com educação podem ser dedutíveis. Falamos especificamente dos planos de previdência privada, que é um elemento de planejamento tributário, cujos investimentos efetuados, as aplicações, podem ser deduzidas em até 12% da renda bruta tributável do contribuinte. Ou seja, a gente faz uma aplicação, fica de dono do seu recurso para uma futura aposentadoria ou complementação e ainda abate na declaração de imposto de renda. Vale lembrar que as declarações devem ser feitas até 29 de abril. O Unisque Notícias de hoje fica por aqui. Você confere agora um pouco do show que agitou a universidade nesta semana.